muita alegria de me ter nessa casa espírita, e a qual a gente com tanto carinho, e a gente fica bem à vontade. E eu trouxe um tema para a gente estudar. Ele se encontra no livro do Manuel Filomeno Miranda, Mediunidade e Desafios Intensos. É um tema muito profundo, muito rico, que traz reflexões muito importantes para a gente. Nós não vamos falar sobre os conflitos humanos do Oriente, apesar de estar ocorrendo esse litígio entre os homens lá, e isso afeta a todos nós, mas não é essa a nossa posição. A respeito dos conflitos que trazemos dentro da gente. Então, é um tema muito interessante, que nós faremos algumas anotações, alguns aqui, para a gente poder entender o que Filomeno de Miranda trouxe para a gente. Ele traz uma carga energética de um incentivo muito grande. Apesar de comentar e esmiuçar várias situações que ocorrem conosco, a miúde, mas, no fundo, a mensagem vem carregada de muito estímulo. E isso nós precisamos, isso nós carecemos. Nós veremos aqui nessas nossas reflexões. Ele inicia dizendo que o próprio capítulo deste livro, um capítulo escolhido, tem exatamente esse título, Conflitos Humanos. E Filomeno nos diz que na raiz das inquietações que varrem o planeta, tanto do ponto de vista social e espiritual, tem uma grande crise que atinge a humanidade, que é uma crise de natureza moral. É uma assertiva, é uma afirmação muito contundente, muito incisiva. A grande crise que ocorre na humanidade é de natureza moral. E aí ele vem complementando, dizendo que tem havido um insuperável progresso. Realmente, já assiste a todo dia a ciência descobrindo curas, o avanço em escala geométrica das descobertas, tanto do espaço sideral quanto das micropartículas. Então, a gente fica reflexivo, a gente fica pensando muito a respeito do volume de ocorrências dessas descobertas, porque é muito interessante e nos cativa e nos prende, ver como que o homem, utilizando a sua inteligência, ele avança em determinados. Mas ele tem um progresso muito grande, e que o Filomeno traz para a gente aqui, um progresso muito
muito relevante no aspecto exterior. Mas, de forma não é contraditória, mas, ao mesmo tempo que avança tanto em descobertas, anda a passos largos com determinadas questões que são importantes para cada um de nós. Viagens monumentais, armas inteligentes, cidades do futuro e pouca preocupação com o ser humano, que merece todo empenho e toda consideração. Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, ela vem trazendo reflexões neste mesmo sentido. Ela fala sobre a robotização, a globalização, mas ela também fala na desumanização do sentimento. O homem objetiva conquistar patamares elevados de poder, de glória e de prazer. Há glórias de mente, mas há abismos de sombras do sentimento. Então, são reflexões muito interessantes que a gente tem que ter noção desse caminho que nós vamos transitar hoje, aqui nas nossas reflexões. Porque é isso que nós iremos conversar a respeito. E logo de início, eu vou lembrar do Leon Denis. Eu particularmente gosto muito daquela obra. Eu fiquei fascinado, inspirado quando eu li O Problema do Ser Identificado. Forma dele trazer as ideias dele, aquilo me cativou. Sempre que eu posso, eu vou buscar nos ensinamentos do Leon Denis algo que traga fundamentação e reforce esses posicionamentos. E eu vou aqui lembrar de um ponto que ele, logo no início desta obra, lá na introdução, ele vem e faz um comentário muito adequado. Ele diz que as instituições humanas eu chutei uma bala antes de vir para cá e já cheguei com vontade de tomar água. Nem falei direito, já estou pedindo água, né? Mas foi por conta disso. Mas o Leon Denis, ele fala que as instituições humanas ensinam muitas coisas supérfluas. E essas instituições humanas, em geral, ele inclui a religião, ele inclui as escolas, ele inclui as universidades. E nós sabemos que aprendemos muito, tanto na religião, tanto nas escolas e nas universidades também. Aprendemos muito. Mas tem um ponto que ele ressalta que é frágil, que é débil. Porque estas instituições quase nada ensinam daquilo que precisamos para o encaminhamento
da nossa vida aqui no planeta. Poucas instituições falam a respeito. Poucas instituições nos preparam para a vida além do tudo. Porque você vive hoje, muitos vivem hoje, sem essa perspectiva ampliada do depois, que continua da mesma forma, que você não se altera. A irmã leu aqui o início do contato de Jesus com os benfeitores, uma configuração que com certeza era alguma coisa muito importante. Porque com certeza era algo que estava sobre o ocorrer, de forma natural. O contato com o mundo espiritual é uma coisa natural. E nós, espíritas, entendemos e sabemos disso, e temos essa oportunidade de tratar isso como uma coisa normal, natural. Mas nós temos que ficar atentos para a gente não dar mais valor aqui do que lá. Porque aqui nós levaremos o que as ações felizes, a construção espiritual que conseguimos elaborar de benéfico para os nossos. Nós não levaremos nenhum objeto. Nós não precisaremos de nada. De nada. Nada. Nada daquilo nos faz falta. Para onde a gente vai. Os entes que nós deixarmos aqui vão seguir a vida deles. Vai ficar o laço de união, de amizade, de amor, que não vai se dissolver, vai permanecer. Mas nós não podemos permanecer aqui e querer conviver no mesmo ambiente. Então, por isso, a gente tem sempre que se preparar, porque na hora que ocorrer, você não tem nada para isso. Então, tem muitas religiões que não preparam o indivíduo para esta realidade. Porque se você perceber que você está num lugar onde ninguém te ouça e que ninguém te veja, meu irmão, preste atenção, porque talvez você tenha que sacar. Luiz, normal, acontece com todos. Já aconteceu conosco em outras vezes. Não vai ser a primeira vez que vai acontecer comigo. Mas essa preparação para essa circunstância, nós temos que agradecer. Porque a doutrina espírita trata isso como uma coisa natural, uma lei da natureza. Viemos aqui, encarnamos para tratar do nosso espírito, para ensinar o nosso espírito, que aqui na Terra é o hospital e é a escola. Cumprimos as nossas tarefas, retornamos com prazo certo,
Comprar o certo. Porque a única coisa certa é que nós voltaremos. Nem vinha certo, mas voltar é certo. Voltar para o mundo espiritual é certo. Vamos voltar no Filomeno? Ele diz que no processo evolutivo, no seu processo evolutivo, o homem vem avançando a duras penas, o instinto, a razão, sem haver conseguido a vivência da lógica e do bom tom, porque ainda assinalado pelo egoísmo, em primeiro lugar, que o afasta do seu próximo mais próximo, mesmo estando dentro do lar. Nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina, o que devemos envidar esforço, direcionar o foco das nossas ações para combater o bom combate no orgulho e no egoísmo em cada um. A doutrina espírita traz esta regra de você, o único egoísmo permitido é você tratar o seu orgulho e o seu egoísmo. Porque isso é uma das grandes mazelas da humanidade. Quando você busca a fundo em qualquer situação que vivenciamos, aonde tiver uma mescla de desequilíbrio, vai tirando o novelo de lã e vai puxando para dentro, para fora da caixa, sabe? Vai tirando aquele novelo e vai tirando, você encontrará ou o orgulho ou o egoísmo. Seu é próprio. Nós ainda agimos muito no instinto, nós estamos muito próximos ainda do Deus. Por isso que abandonar estas arestas ainda. Mas o melhor de tudo, e a gente tem que enaltecer, nós não queremos nós mesmos. Nós não queremos. Quando os nossos desafetos vêm com seus títulos de crédito e das nossas imensas dívidas, eles vêm com muita fúria. A única certeza que você pode ter é o seguinte: não quero ser mais porque eu não quero fazer mais do que eu já. Essa é a única certeza. Se eles te perdoarem e concordarem e te darem uma oportunidade, muito bom. Adiantar. Mas nossa vida é tão grande que sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, a gente precisa ter essa ideia e a gente precisa estar sempre trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. E aí, Filomeno vem falando sobre as comunicações virtuais. Hoje nós não vivemos mais sem.
Né? A gente não fica mais sem um celular, a gente não fica mais sem um computador. E hoje o celular já faz tudo. Celular é relógio, celular é telefone, celular é computador. E aí, quando você fica assim, dá a impressão que você está faltando alguma coisa. E não está faltando nada, porque nós nascemos com ele. Nós não nascemos com ele, mas nós acostumamos com essa vida. Hoje a gente não grava nem número de telefone mais. A gente não grava número de telefone mais, nem da esposa, nem do filho. Se perder o celular, você desespera, porque está tudo ali. Se você precisar ligar de emergência para algum amigo, você lembra de algum? Você conhece? Você lembra de algum? Hoje em dia a gente não usa mais. A gente não digita mais. Então a gente não grava o número de ninguém. Quando a gente perde, quando a gente fica. Tem gente que fica sem o WhatsApp, desespera. Porque resolve a vida toda através do WhatsApp. Mas, o que o Filomeno traz para a gente aqui é uma coisa muito interessante. Essas correspondências, os jogos, os estudos, as informações, os relacionamentos, tudo isso é comunicação virtual. Mas impõe o individualismo, impõe a solidão. E quando muito, a comunhão fica estéril e fria. Diminui o calor da proximidade, o significado da presença, da familiaridade. E ele fala assim que nós estamos vivendo terríveis dias de multidões refertas de solitário. Se você, eu costumo às vezes pegar a noite, na hora que você para, você vai descansar, aí eu já deixo o livro assim, ou alguma coisa que eu preciso estudar no próximo. Se você entrar em Facebook ou Instagram, você pode começar assistindo uma palestra com um shortzinho do Divaldo. De repente, parece uma receita caseira, daí a pouco, uma planta, uma flor. Se você não descuidar, você entra num, sai do outro, entra num, a hora passa e você não fez nada. Você não leu um livro. O livro fica lá aberto e você está lá naquele aparelhinho, não. Só coisa interessante. Aí depois que você para, o que eu fiz? Aí você quer brigar com um aparelho, mas é você que ficou olhando. E muitas das coisas que às vezes você está olhando, dá a impressão que você não olhou nada. Eu fico muito bravo quando eu vou olhando uma coisa, vou olhando outra, vou olhando outra. Da hora, começa a bater sono, eu falei assim, ô, cadê meu livro? E agora? Eu fiquei sem ler meu livro. Né? Então, é muito interessante isso, porque é uma atração imensa. Mas ele também fala para a gente que nós somos, o espírito é a soma das suas experiências. Ele vem falando sobre a violência. A violência gerada pelo instinto de preservação da vida foi de grande utilidade
no período primário da evolução. Mas precisamos substituí-la pela pacificação racional e disciplinada da mente. Nós vamos nos liberando dessa violência e vamos pacificando a nossa mente, as nossas emoções e as nossas condutas. E vamos desvencilhando. Hoje, a gente não quer matar mais. Já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Nos incomoda quando temos alguém sacrificando algum ente vivo, seja um animal, seja um humano, quiçá uma pessoa. Nos incomoda muito. Ou seja, nós já avançamos, mas precisamos trabalhar isso para que não venha surgir essa violência. Ela está lá naqueles caninhos, sabe? Aqueles caninhos, aquele paninho guardadinho lá. E dependendo do que ocorre contigo, parece que esse caninho abre sem você colocar a mão. Parece que rompe aquela violência. Ante a qualquer contrariedade ou frustração. E aí pode produzir descompassos psicológicos. Mas não adianta escamoteá-la, porque se você escamoteá-la, ela pode surgir mais tarde como um fenômeno alienante ou perturbador. Quiçá uma depressão. O medo é outra emoção. Mal conduzido, transforma-se em fator de desconfiança e animosidade em relação à vida, em relação à sociedade. Isso inicia lá no lar. Temos condições de fugir da emoção, medo? Não. Não, é normal, é natural. É uma das emoções que nós temos. Né? Como lidamos? Aí sim, como lidamos com ela, aí sim. Aí é diferente. E eu vou voltar, porque eu esqueci de comentar uma coisa interessante sobre essa vida moderna, excessivamente tecnológica que a gente convive, que Joana de Ângeles diz que é um arder de ansiedades. Nós assumimos exagerados número de compromissos. Às vezes a gente não tem nem condições de assumir tudo e a gente sai assumindo compromisso. E a gente mal resolve um problema e já vai para outro. Nem resolveu bem um problema, já vai para outro problema. Ela fala coisas muito interessantes, por isso que eu estou retornando aqui para a gente refletir. Ela fala que se hoje se fala muito sem dizer nada. Muito profundo isso. Porque você fica naquela ansiedade para saber de tudo que está ocorrendo. E aí você fica com o aparelhinho o tempo todo querendo saber o que está acontecendo. E você não pode perder nada.
Porque se alguém chegar próximo de você com uma novidade que você não sabe, você não vai poder se expressar, você não vai poder dar opinião. Qual o problema de você de saber? Qual o problema de você não ter ouvido falar? O que não pode é você opinar em cima do que você não conhece. Como é que a gente vai opinar e a gente vai emitir opinião sobre o que a gente não conhece? Essa guerra lá, Israel com Hamas, se você pesquisar, toda hora você vê um que está com razão. Daí, daqui a pouco, você vê outro que está com razão. Daqui a pouco, você fica assim, quem está com razão? Por que isso ocorre lá? Nós não conhecemos a fundo a cultura, aqueles meandros. Uma coisa nós conhecemos, uma coisa nós sabemos. Se a gente tiver dúvida de que é que está certo, que está errado, nós temos um modelo para a gente ter ideia. Temos uma ideia. Se a gente pensar nele, resposta é. Se você pensar nele, aí você pensa assim, quem está certo? É a única forma de você entender o que ele agiria, como ele agiria. Crucificado ele não sofreu. Crucificado ele não sofreu. Ele permaneceu imune ao atraso da humanidade. Ele permaneceu vivo, ativo, iluminado, mesmo vilipendiado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não adiantou tirar-lhe a vida. Porque mais vivo ele vive. Mais vivo ele vive. Então, eu aproveitei isso da Joana exatamente por conta disso. Hoje em dia, a gente trabalha em favor de uma personalidade conveniente, não é? Eu tinha um amigo que estudou comigo na pesquisa. Ele era delegado do Rio. Ele falava comigo, ele não podia falar que ele era assim. Imagina a situação. Século XXI. Mas aí, você trabalhando em favor de uma personalidade conveniente, de repente, você pode estar agindo em sentido oposto às suas aspirações que você acalenta. E a gente tem que ter cautela, porque você vai permitir uma situação inadequada na sua frente, né? Mas você tem que estar consciente, porque hoje esse estar na moda, né? Viver as novidades e muita essa aspiração dessa glória de 15 minutos, isso pode te trazer muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Antes de você
se agir com muita lógica, com muita sensatez, vai infringir a esses princípios que nós adotamos. E nós queremos seguir, nós queremos adotar ele no mais alto grau. No mais alto grau. E aí, João vem dizendo que essa falta de tempo para a autorrealização conduz à ansiedade. E isso gera insatisfação. Isso pode gerar um transtorno comportamental. E a gente precisa ter cautela com essas condutas. E essa situação do celular é uma coisa muito interessante. Eu estava no ponto do ônibus, tinha um senhor muito alterado, muito alterado. Eu estava em pé, tinha uma jovem senhora, com uma filha novinha, sentada assim, e do outro lado, esse senhor, ele estava pegando cigarro, eu vou lá. O ônibus passa, pegou o espelho, jogou, o pessoal está alterado. Eu, em pé, senhor está alterado. A criança, sentada do lado da mãe, preocupada. O que ele ia fazer? A mãe no celular. Eu passei a não só tomar conta do ônibus que eu estava esperando, mas tomando conta da situação também. Porque, olha só que coisa interessante, eu não estou aqui condenando, não. Só estou dizendo que a gente precisa prestar atenção, porque a gente faz isso. Ela estava incomodada com a filha que não estava deixando ela olhar o celular. Mas a filha estava com medo da atitude do Senhor. E ela não via. Até a hora que, depois de muito tempo, ela viu, aí ela trocou de lugar com a filha, porque aí ele tomou uma postura mais esquisita, vamos dizer assim. Aí a filha assustou demais. Aí, com muito custo, ela parou de olhar o celular, aí olhou o que estava acontecendo, aí trocou de lugar com a filha. Aí eu tranquilizei, e a menina também tranquilizou. Então, são modernidades, mas a vida continua. A gente precisa ficar atento. Para isso aí, a gente não ficar preso a essa situação. Né? Pelo menos nos diz que a ansiedade é resultante de expectativas ambiciosas. Ela transforma-se em desequilíbrio ante a volúpia das informações em massa. E o desejo de participar de tudo, e tudo envolver-se, extrapolando a capacidade de seleção do realmente necessário, ante o secundário e o inútil. A gente saber discernir, a gente selecionar. É muita informação que chega. A gente colocar os pingos nos is. Isso é útil, isso é importante, isso merece a minha atenção, porque a gente passa a querer saber de tudo. A gente passa a querer, não pode perder nada. Um dia eu ainda estava trabalhando, eu aposentei. Eu fui viajar com um amigo, e durante a viagem, esse amigo reclamou comigo que a filha dele não largava o celular. Eu falei, jovem nesse livro, não senti. Isso você está vendo aí. É um assunto bem aberto para a gente conversar, bem aberto.
E não tem idade para a gente pensar. Isso que a gente tem que conversar. Para a gente achar o melhor. Ter ideia do que é o melhor. Se você conversar com a minha esposa, que trabalha com visão, ela vai falar com você, cuidado, porque está dando miopia. Você no celular o tempo todo, você está passando a ter problema, está alterando o aspecto físico do aparelho visual. Mas o que a gente está pensando aqui, o que a gente está conversando aqui, é a respeito exatamente do que você, que importância que você dá, o tempo que você utiliza, né? Porque isso é importante. E o que é realmente importante para você. Porque essas informações que nós temos hoje em dia, tragédias o tempo todo. Né? Tragédias o tempo todo. Ameaças contínuas de desgraças. Por que isso ocorre com o nosso psiquismo? Ela traz insegurança emocional. O ser não apresenta estruturado psicologicamente para enfrentar tudo que nos chega ao conhecimento. Mas tem muita gente buscando fugir antes de enfrentar determinadas coisas. E esse é um grande problema. E esse é um ponto que Joana de Ângeles é muito enfático. Não varramos o lixo para debaixo do tapete. Depois eu tiro. Depois eu tiro. Depois eu resolvo. Depois eu enfrento. Na hora que você lembrar, que com certeza você vai esquecer, você vai tropeçar no próprio tapete. Enfrente qualquer situação com a bagagem que você tenha, com o seu melhor lado, mas não fuja. Não fuja. Resolvo, vou deixar isso para daqui a pouco, na hora que eu estiver mais calmo, mais tranquilo, ótimo. É uma boa opção, é uma boa escolha. Porque você resolver determinadas situações que são um pouco mais açucaradas com os ânimos exaltados, você pode ser equivocado. Sim, eu vou esperar, depois mas não fuja. Não fuja. Porque senão você vai só deixando. Aí acabou que você não sabe nem o que mais você vai ter que resolver. Né? Os hábitos enfermiços de ontem, não atendidos e não corrigidos, ressurgem impondo-se e exigindo comportamentos altamente perigosos. E aí a gente vê os nossos irmãos fugindo nas drogas, no tabagismo, no alcoolismo, nos desvarios do sexo desalinho, só com condutas extravagantes. Né? E nós trazemos as nossas heranças atávicas do passado, os complexos, as cargas de preconceito, os mecanismos de transferência psicológica que geram muitas atribulações emocionais. Por isso, o título lá no início, Conflitos Humanos.
Por isso, eu titulava mais de isso. Se foram 50 minutos sobre problemas, conflitos. Mas como resolver se você não pensar? Como encontrar saída se você não tiver opções? Pensar em opções adequadas, condizentes, com o que você acredita, com a religião que você professa. Como? E aí ele vem trazendo colocações agora muito interessantes. Todo, ele não fala um ou outro, não. Fala todo. Todo e qualquer conflito emocional faz parte das realizações experienciadas pelo espírito no seu processo de crescimento. Todo e qualquer tipo de conflito faz parte. Faz parte. Indispensável você se conhecer para você tentar modificar essas estruturas íntimas. Vivendo como, meus irmãos? Vivendo dentro de suas possibilidades. Vivendo dentro de suas possibilidades. Possibilidades que estejam ao seu alcance. Mas sempre trabalhando por melhorar. Sempre trabalhando para avançar. Nem que seja 1 centímetro. Não vou mais ser rude nos meus comentários. Deu aquela vontade? Devagarinho. Emmanuel fala uma coisa muito interessante. A disciplina antecede a espontaneidade. Você vai freando, sem agressão. Sem agressão. Mas você só vai frear se você entender que aquilo lá é inadequado. Por isso o autoconhecimento. Não é aquela situação, faço isso porque quero. Faço porque eu sou assim mesmo. Não. O Espiritismo fala para a gente, não faça isso não. Não, eu sou assim mesmo. Não, mãe. Então, senão não adianta a gente vir aqui estudar. Tem que alterar. Tem que tentar alterar. Tem que tentar melhorar. A quem a gente segue era um espírito puro. Nós somos espíritos imperfeitos, então a gente precisa melhorar. A gente precisa avançar, a gente precisa cuidar dessas feridas. Sabe aqueles pontos? Esse precisa usar o espelho sem medo. Dormir à noite naquele objeto fofinho, né? Que ele não tinha, porque nem pedra ele tinha para colocar na cabeça, mas aquele travesseiro fofinho, na hora que você colocar a cabeça lá, você fica tranquilo. Porque se não estiver tranquilo, no outro dia, você vai tentar corrigir o que tiver inadequado para você ficar tranquilo. Porque você não sabe, a gente vai saber que hora que a gente vai voltar. E na hora de voltar, vai desesperar porque não cumpriu o que prometeu, não seguiu à risca o que tinha dito que seguiria? Não. Completista é muito difícil.
Espírito que vem aqui e completa tudo que prometeu, tudo que programou. Mas então, permitido, não é a aula. Mas a gente tenta aceitar, a gente tenta aceitar. Toda que você vê, aquilo já está suave. Por isso que ele já virou. Ó, disciplina, disciplina, disciplina. Na hora que você vê, você está fazendo sem perceber. Você já está fazendo sem perceber. O que eu agora falo? Da disciplina. Brilha no seu mundo interior a luz da saúde portadora da paz. Brilha no seu mundo, brilha dentro de você. É dentro de você. E essa saúde, essa felicidade, né? O Espiritismo nos faz isso, né? Sobre o aspecto material, posse do necessário. Sempre quando você tem um pouquinho a mais, só dá problema. Só dá problema. A posse do necessário é maravilhoso. Aí você já fica em paz. Mas para o aspecto espiritual, a felicidade, desde já. É a felicidade desde já. Consciência tranquila e feliz. Desde já, consciência tranquila e feliz tudo. Fé essas diferenças todas que nós vivenciamos e a gente vislumbra, que a gente presencia, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo de ser. E a gente tem esse conhecimento. E aí, você vai buscar de forma inadiável essa luz da saúde portadora da paz. Você vai desenvolver, você vai buscar com todas as suas forças para você desenvolver sentimentos de alto amor, de compaixão, de solidariedade, de amizade. Você vai trabalhando isso. Você vai trabalhando isso. A vida é uma lição de participação, de cooperação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Um amigo muito próximo estava com uma dificuldade muito grande. E a gente... Eu falei, não, o que eu posso fazer? A gente começar a fazer uma coisa desde já. Eu falei assim, desde já, nós precisamos fazer o evangelho. É desde já. Você só me fala a hora que a gente vai ter que fazer. Eu deixei para ele escolher. Aí, um espírito bondoso trouxe a informação para a gente sair do casulo, que era o Zé Grosso que mandou essa mensagem. Para a gente sair do casulo e dar de nós para os outros. Eles são lindos. Porque aí o seu problema, vai ficar suave. E quando você sai de si e sai para o outro, o seu... Cadê o seu problema? Onde que eu deixei? Aí, então, eu deixei meu problema. Se você souber, Onde depois está? você me conta que eu acho o meu também, que o meu acabou. Dilui. Quando você sai de si para o outro. Para o outro. Necessidade é muito grande, gente.
A necessidade é muito grande. Ó, tinha muita coisa para falar, mas acabou. Eu só vou falar uma coisinha só. Não, mais uma coisa. Ninguém, eu vou falar o que Filomeno falou, ninguém no mundo físico que não se encontre assinalado pelos conflitos. Ninguém. E eles são responsáveis pela insegurança, pelas dúvidas, pelas insatisfações. Ele diz assim, são perfeitamente saudáveis em determinados momentos, a tristeza, a melancolia. São saudáveis a ansiedade, o receio de ferir, o receio de ferir-se, a dificuldade de decisão em situação grave. São saudáveis. São saudáveis. O grande problema é quando esses fenômenos perturbadores tornam-se dominantes. Você está deixando eles te dominar. Você está com o seu foco só naquilo. Não é? Nós estamos, só para recordar, nós estamos num planeta de provas e expiações. Por que nós queremos viver na angelitude se nós estamos num país, num mundo adequado a nós? Porque nós não conseguimos viver ainda em Júpiter. Nós não conseguimos. Porque se for falar mal de uma pessoa, a pessoa vai virar para você, meu filho, ele fez isso, por conta disso, isso. Eu fui falar mal da pessoa, ele já estava no justificativo todo. Os espíritos lá estão mais avançados. A preocupação deles é outras. São outras. Então, precisamos desenvolver o Cristo interno em cada um de nós. Uma pessoa saudável é de alto valor para o corpo. Lembremos de Jerônimo. Em cima de uma cama, era uma pessoa. Porque ele inspirava boa atitude em todos que o rodeavam. Todos queriam receber aquela conta, com aquele colchão. Não é assim mesmo? A permanência de qualquer tipo de conflito no indivíduo faz parte do cardápio existencial. Mas nós temos a doutrina espírita que mostra diretrizes para a gente autossuperar, para a gente construir um mundo melhor para todos. Após a gente conquistar a nossa. A gente tem que conquistar. E abrir, porque tem que trabalhar. Não para não. Você falou, saindo do casulo é um amor porque você diminui seu peso. Você tentar sair dele. E é muito bom. E é muito bom. Esse amigo está vivenciando essa situação. E olha só, das primeiras vezes que a gente encontrou, a modificação é nítido. É nítido a diferença. Tá? A gente fica doido para dar sexta-feira. O que a gente vai fazer sexta-feira? E essa semana eu tenho uma palestra. Aí, minha, está uma tristeza.
todo mundo, não sei que não vão fazer, mas tinha que fazer, como vão fazer. Estamos em desajuste, porque a gente não quer deixar de fazer. Eu falei assim, ó, vou fazer antes da palestra ou depois da palestra. Depois da palestra fica tarde. Como é que você vai? Aí, outra coisa que você falou do amigo, quem dera se nós conseguisse vencer pelo menos na metade das diferenças. Mas dá para trabalhar. Se a gente conseguisse fazer isso aí, glória a Deus, era melhor para todo mundo. Dá para trabalhar. Tem que ser assim, devagarinho, sabe? Devagarinho. Porque a gente ainda acha, a gente se acha melhor que todo mundo. A gente se acha. É um negócio, escambo. Sim. Ah, não, olha, você vê que ainda tem, sei lá, e assim, sabe? Nós somos melhores do que a gente era 100 anos, tá? A gente é melhor do que a gente era 100 anos, tá? E quem fala isso, se não me engano, é o próprio Leão Denis. Mas somos melhores hoje do que a gente era 100 anos. Aí o pessoal falou, mas para que adiantou? Adiantou muito, muito. Porque aprendeu, te tornou uma pessoa diferente. Falei demais, né?